que eu estava vendo sugeriu que, para nosso terceiro encontro, levássemos uma garrafa de vinho, um laptop e um filme assustador para o cemitério mais remoto que pudéssemos encontrar. Como aficionados por filmes de terror, ambos nos sentíamos sem medo e imunes a ele, e então nos colocarmos na situação ideal para o terror pareceu uma aventura emocionante. A noite proposta chegou, e ela nos conduziu por 1 hora ao fundo do país, rumo a um cemitério que havíamos encontrado em antigo registro público, e mais que não estava em nenhum mapa. Quando finalmente encontramos sua suposta localização, acabamos tendo que estacionar a 3 quilômetros atrás de algum grande matagal. Não havia nenhum outro lugar para se desviar ao longo da estrada florestal do campo. O ar da noite era fresco, porém, por isso a caminhada não foi ruim. Caminhamos por uma espécie de cume elevado de terra em direção ao cemitério sem marcas, tentando não escorregar para as piscinas de lodo e vegetação rasteira de cada lado. As árvores tocavam uma colina dupla aberta que levava à escuridão, e as lápides centenárias se encontravam em silêncio. Montamos nosso laptop em um cobertor, sem medo, e começamos o filme. A atmosfera era assustadora, mas eu ainda não sentia nada, e até que o inesperado aconteceu. Menos de 10 minutos depois do filme, vimos uma caminhonete passar na estrada do campo, fora do cemitério. Pudemos ver suas luzes através das árvores ao passar, o único veículo que tínhamos visto naquela noite. Demos de ombros, sem pensar nisso, e até que ele voltou para o outro lado. Seus faróis eram distintos. Era definitivamente o mesmo caminhão. Quando ele se aproximou do cume de terra, movendo-se muito lentamente, fechei o laptop, e congelamos enquanto seus faróis caíam sobre nós por um momento. O caminhão recuou, aparentemente dando meia volta, e depois prosseguiu para estacionar do lado de fora da entrada. Não podíamos ter certeza se eles nos tinham visto, e certamente não tínhamos ideia do que estavam fazendo. Sugeri que fizéssemos as malas, e meu par concordou. Tínhamos acabado de juntar todas as nossas coisas quando o caminhão ficou escuro. Ficamos ali no escuro por alguns momentos, confusos. Quem estava no caminhão? Eles tinham nos visto? Eles estavam vindo para cá? Não havia outra saída deste cemitério, e a colina estava cercada pelo que era um pântano intransitável. Comecei a imaginar como poderíamos escapar através dele, independentemente disso, mas percebi que a tentativa faria muito barulho. Nós nunca conseguiríamos. Não tínhamos escolha. Carregando nossas coisas, agarrei sua mão livre com a minha. Nós avançamos ao longo do cume de sujeira, encolhendo a cada folha seca que nossos sapatos amassavam. Eu podia ver o contorno escuro do caminhão estacionado em nosso caminho, mas não ouvi nada. Não havia mais nada a fazer além de passar pelo caminhão, e o que fizemos lentamente, um passo silencioso e cuidadosamente colocado de cada vez. Eu continuava tentando discernir formas dentro do caminhão, mas não via nada além da escuridão. Olhava em volta constantemente, mas não ouvia e não via nada. Ainda assim, na noite negra, mal podia ver a garota com quem estava, muito menos alguém rastejando ou nos seguindo. Conseguimos passar pelo caminhão, mas a falta de qualquer incidente só aumentou o nosso medo. Onde estavam os ocupantes do caminhão? O que eles estavam fazendo? Eles tinham que estar aqui em algum lugar, significando que estávamos aqui no meio da noite em nenhum lugar, jogando um jogo de esconde-esconde potencialmente mortal. Meu coração bateu ainda mais forte quando a levei pela estrada em direção ao nosso carro. Onde diabos eles estavam? Estávamos talvez a meio quilômetro da estrada quando ouvimos um grito na floresta, e um disparo distante. Naquele momento, nós dois percebemos imediatamente o que estava acontecendo. Os ocupantes do caminhão não tinham estado aqui para nós, mas eles nunca nos deixariam sair se soubessem que estávamos aqui. Nós dois começamos a correr em pânico total, e na verdade fizemos mais 1 ou 2 quilômetros antes de vermos os faróis característicos do caminhão subindo sobre nós.
Eu a agarrei, pulei da estrada e mergulhei no matagal e no lodo entre as árvores. Nós espreitamos através dos arbustos, até a cintura profundamente na lama, e vimos o caminhão passar. Para nosso horror, o caminhão começou a diminuir a velocidade. Eu havia deixado cair o cobertor. Eles o tinham visto na beira da estrada. O caminhão parou ali, a apenas alguns metros de distância, durante o que parecia uma hora. A qualquer momento, eu esperava que seus ocupantes saíssem e viessem nos buscar, e ao invés disso, finalmente, surpreendentemente, ele se afastou e acelerou pela estrada. Tentei ver sua placa, mas não consegui ver nada através do brilho de suas luzes. Quando fiquei convencido de que tinha desaparecido, nós nos afastamos e começamos a caminhar em direção ao nosso carro novamente. Foi então que tive um pensamento horrível. E se eles tivessem encontrado o carro dela? E se eles estivessem esperando lá? Conversei com ela e decidimos encontrar um bom esconderijo no matagal lamacento e literalmente esperar a noite inteira. Tínhamos ouvido um tiro, e isto era sério. Nenhum de nossos telefones celulares tinha recepção, não havia escolha. As horas passavam, e, quanto mais nos sentíamos seguros, mais silenciosos começávamos a pensar em nós mesmos. Tinha que ter havido outra explicação, certo? Mesmo que houvesse algo horrível acontecendo na floresta, os ocupantes do caminhão não poderiam ter encontrado nosso carro. Ou, mesmo que encontrassem, não esperariam tanto tempo, não é mesmo? Depois de 2 horas, quase nos convencemos a sair de nosso esconderijo frio e horrível, até que ouvi um leve som, como o cascalho se mexendo. Eu olhei intensamente para a estrada. Era o mesmo caminhão, luzes apagadas, motor desligado, rodando tão lentamente durante a noite, esperando, olhando e escutando os tolos que quase se entregaram. Era meio-dia do dia seguinte antes de nos sentirmos suficientemente seguros para deixar nosso esconderijo e começar a confusa e aterrorizada caminhada de volta à civilização. Nunca mais quis pensar sobre isso, até hoje.